Beleza? Pronto, glória ao nosso Deus Cristo. Estamos hoje no dia 56 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus, e seja muito bem-vindo. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. E nós estamos aqui no livro de Juízes, Juízes capítulo 10. E nós estamos vendo como a mão de Deus, a graça de Deus, a provisão do Senhor, como o Senhor continuou com o povo dele, apesar de Moisés já ter voltado, né? Já ter voltado ao Senhor, apesar de Caleb, de Josué. Mas apesar desses grandes líderes, eles já estarem distantes, né, da comunidade de Israel física, digamos assim, a mão do Senhor continua presente. E apesar de Israel se desviar, seguir por outros caminhos, esquecer da aliança do Senhor, ainda assim, Deus se lembra da aliança dele. E aqui nós estamos, Juízes capítulo 10, seja muito bem-vindo em nome de Jesus, Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. E assim, o reino dos céus, ele é sobre mim, não é sobre você até chegar na gente, mas a partir do momento que ele chega na gente, ele já não é mais sobre a gente, mas ele é sobre o próximo. Então curte aqui, para que, em nome de Jesus, você seja um instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais gente, para mais almas, para mais vidas, em nome de Jesus. E vamos lá, Juízes capítulo 10, versículo 1. Depois de Abimeleque, um homem de Issacar chamado Tolá, filho de Puá, filho de Dodô, levantou-se para libertar Israel. E morava em Samir, nos montes de Efraim. E liderou Israel durante 23 anos. Então morreu e foi sepultado em Samir. Jair. Depois dele veio Jair de Gileade, que liderou Israel durante 22 anos. Teve 30 filhos, que montava 30 jumentos. Eles tinham autoridade sobre 30 cidades, as quais até hoje são chamadas de povoados de Jair. E ficaram em Gileade, quando Jair morreu, foi sepultado em Camon. Jefté. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Oh, meu pai. Toda vez, gente, que nós somos trazidos a essa realidade, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Pode ter certeza. Daqui pra frente só acontece... tudo acaba. Tudo é destruído, tudo vai de mal a pior. Por quê? Porque todas as vezes que o povo esquece da aliança com Deus, o povo come o pecado. E o pecado causa a morte. Então, é consequência natural. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Pronto, daqui para frente pode ter certeza. Daí para frente, só para trás. Serviram aos balins, pronto. As imagens de Asterote. Os deuses de Arã. Os deuses de Sidom. Os deuses de Moabe. Os deuses dos Amonitas. Os deuses dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor. Tá vendo? Os israelitas abandonaram o Senhor. Tá vendo? Olha, nunca é Deus que abandona seu povo. Nunca é Deus que esquece dos seus. Nunca é Deus que larga a sua herança. Nunca é Deus que vira as costas para os seus. Nunca é Deus. Mas somos sempre nós que abandonamos a Deus. Sempre somos nós que viramos as costas para o Senhor. Os israelitas abandonaram o Senhor. E não mais lhes prestaram culto. A ira do Senhor se acendeu contra eles, e ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, na terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra as tribos de Efraim. E grande angústia dominou Israel. E aí você vê, grande angústia dominou Israel. Gente, até pouco tempo atrás, quando os líderes ainda estavam vivos e quando o povo ainda guardava aliança, para honra e glória do nosso Senhor Cristo, nós estávamos vendo um povo que era próspero em tudo. Um povo que tinha segurança, um povo que tinha paz, um povo que tinha alegria, um povo que tinha prosperidade. E a prosperidade, ela é totalmente ampla. Não é só questão financeira, mas é tudo material e tudo espiritual. É justamente a ausência daquilo que a gente precisa. Não há nada que a gente precise e que não temos. Tudo que precisamos, nós temos. Isso é prosperidade. Não há nada que falte, porque tudo que precisamos, nós temos. Israel vivia a plena prosperidade. Mas agora Israel vivia angústia. Agora Israel estava sendo dominada. Agora a angústia estava sobre Israel. Por quê? Porque esqueceram da aliança, se esqueceram da lei, se esqueceram do acordo que fizeram com Deus. Senhor. Então os israelitas clamaram ao Senhor. Opa! Quando Israel clama a Deus, algo extraordinário sempre acontece.
quando você, quando nós clamamos a Deus, algo extraordinário sempre acontece. Então os israelitas clamaram ao Senhor dizendo: temos pecado contra ti. Olha, o melhor caminho e o caminho mais rápido para nós nos arrependermos é nós confessarmos o nosso pecado. Confesse o seu pecado. Fale para Deus: Deus, eu errei nisso. Eu esqueci sua aliança. Eu esqueci o acordo que eu fiz contigo. Eu esqueci o acordo que meus pais fizeram contigo. Eu esqueci do Senhor. Fale com Deus. Olha, pecamos contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos balins. Eles reconheceram, eles confessaram seus pecados. Olha, o Senhor respondeu. Quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os amonitas e os monitas os oprimiram e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. O que Deus estava fazendo aqui? Deus estava deixando claro: olha, pelo fato de vocês terem esquecido da minha aliança, por enquanto, eu não vou fazer nada. Por enquanto, eu vou deixar que vocês venham a entender quem são os deuses que vocês estão prestando culto. Ainda não chegou a hora. Por quê? Porque vocês ainda estão pedindo minha ajuda, não pela minha presença, mas pelo que eu posso fazer por você. E eu faço a pergunta para você, faço a pergunta para mim. Nós buscamos e servimos a Deus pelo que Ele pode nos dar, pelo que Ele pode nos servir, ou por quem Ele é, ou pelo que Ele fez por nós. Porque assim, Deus já fez tudo por nós. Mas nós servimos e buscamos a Ele pelo que Ele já fez por nós ou pelo que Ele pode nos dar? Fica a pergunta, para mim e para você. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor. Mas te rogamos, livra-nos agora. E aí você vê, os israelitas aqui apelaram para a misericórdia de Deus. Os israelitas aqui apelaram ao Senhor. Senhor, pelo amor do Senhor, lembra de nós. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros. E aí você vê, agora além deles pedirem, eles fizeram algo. Olha, uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Ou seja, não é só eu pedir a Deus, mas é eu pedir e eu fazer. Eu pedir e eu estar ali. Eu pedir e eu dar minha contribuição. Eu pedir e eu fazer parte disso. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia entre eles e prestaram culto ao Senhor. E aí você vê, agora jogaram os deuses estrangeiros embora, jogaram fora. Mas prestaram culto a Deus, prestaram culto ao Senhor. E ele não mais pôde suportar o sofrimento de Israel. Olha, Deus aqui teve um coração mudado. Deus acabou de falar: olha, clamem a eles. Busquem vocês aos deuses que vocês estão buscando, porque eu não mais vou tirar vocês da hora do aperto. Mas agora, o povo se humilhou, o povo reconheceu o seu pecado, o povo jogou os deuses estrangeiros, os deuses que não é Deus, jogou fora. E Deus não mais suportou o sofrimento de Israel. Olha, você quer estar bem com Deus? Você quer estar bem com o Senhor? Você quer satisfazer o Senhor? Reconheça seus pecados, reconheça suas falhas. E passe a cultuar a Deus. Se você cultuar a Deus, enquanto você está cultuando a Deus, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua família. Deus está trabalhando nos seus negócios, nos seus trabalhos, em tudo que você faz. Por quê? Porque você está cultuando a Ele. Ele sabe o que precisamos. Fique em paz. Enquanto estamos aqui, em nome de Jesus, isso eu posso falar e garantir em nome de Jesus, enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando a nosso favor. Estamos aqui comendo a lei dele. Estamos aqui nos deliciando da sua santa lei. Estamos aqui recebendo a sua lei, a nossa porção diária, para honra e glória dele. Enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando em todas as áreas das nossas vidas. Por quê? Porque a promessa dele, todas as promessas de Deus já estão cumpridas. Porque quem garante é aquele que a natureza é santa,
A natureza é correta, a natureza é fiel, a natureza é verdadeira. Logo, o que ele prometeu já está cumprido. Então, ó, estamos aqui e Deus está trabalhando por nós. Olha que coisa linda. E foi o que aconteceu. Deus não mais suportou o sofrimento de Israel. Versículo 17. Quando os amonitas foram convocados e acamparam em Gileade, os israelitas reuniram-se e acamparam em Mispá. Os líderes do povo de Gileade disseram uns aos outros: quem iniciar o ataque contra os amonitas será chefe dos que vivem em Gileade. Juízes capítulo 11. Jefté, o gileadita, era guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhes deu filhos, que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai mais receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. E aí você vê, Jefté, infelizmente, era filho de uma prostituta, que é no caso, né? Mas era um guerreiro valente. Olha, Deus, ele não tá ligando para sua, de onde você veio. Deus, ele não tá ligando quem foi seu pai, quem foi sua mãe. Não, não, não. Mas Deus, ele tem um acordo pessoal com cada um. Deus, ele tem um acordo exclusivo com cada um. O acordo que Deus fez com um, ele não fez com o outro. E a questão é, o importante é nós, de forma individual, seguirmos a Deus. Isso que muda tudo. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. E aí você vê, antes ele foi expulso, aí agora ele está sendo chamado para poder combater os amonitas. Você vê. Disse-lhe Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldades? E aí você vê, agora vocês me expulsaram. Disseram que eu não sou filho do, né? Porque eu não sou filho da mãe de vocês. Porque minha mãe é outra. Eu sou filho do pai de vocês, mas não da mãe de vocês. E agora vocês me expulsaram e agora vocês me querem de volta. Por quê? Porque agora vocês têm necessidade. E olha, Deus, ele é um Deus de honra. Aqueles que te honram, você precisa honrar. Ah, mas eu tenho que honrar a Deus? Sim, claro. Temos que honrar a Deus. Mas, ó, também quem nos honra. Quem nos honra é obrigação nossa honrar. Quem nos honra é obrigação nossa honrar. Não seja como os irmãos de Jefté, que não honraram a ele. Ah, é filho de outra mulher, não importa. Mas é filho do nosso pai, é nosso irmão. A gente não tem direito de expulsar ele. A gente não tem direito de... Não, que isso? O mesmo sangue que corre na nossa veia, corre na dele. Que isso? Mas agora, porque estão em dificuldade, foram clamar por ele. Honre quem te honra. Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e um senhor os entregar a mim. E aí você vê, aqui nós podemos ver que Gileade era um homem que servia a Deus. Que Gileade era um homem que entendia que a vitória, ela não parte do braço, ela não parte da espada, ela não parte da força humana, mas ela parte do Senhor, ela parte de Deus, ela parte de quem Deus é. Se um Senhor os entregar a mim. Tá vendo? Não é a minha força, não é a minha capacidade, não é a minha espada, mas ó, é o Senhor que vai dar a vitória. Se eu combater os amonitas, né? Serei chefe, e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês? Olha a pergunta. Os líderes de Gileade responderam: o Senhor é a nossa testemunha. Faremos conforme você disse. Assim Jefté foi aos líderes de Gileade, e o povo fez chefe
E o povo o fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Ou seja, o juramento foi feito. Versículo 12. Jefté enviou um mensageiro ao rei Amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós, para teres atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio ao Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até Jaboque e até o Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. Jefté mandou dizer aos mensageiros, de novo os mensageiros ao rei Amonita. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei Amonita, dizendo: assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos Amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: deixa-nos atravessar a tua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Ouviu o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele mesmo não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. E literalmente foi isso que aconteceu. Israel não invadiu o território de ninguém ali. Israel estava fazendo pedidos para poder passar. E foi exatamente, o que aconteceu. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe. Assim passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Hesbom, e lhes pediu: deixa-nos atravessar a sua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território, assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. E foi exatamente o que aconteceu. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse da terra, de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora, que o Senhor, o Deus de Israel, expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-las? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus Camus te dá? Da mesma forma, tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. Ou seja, o que nós temos é algo sagrado, é algo que Deus nos deu. Agora você quer vir tomar de nós? És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos Israel ocupou Hesbom, Aroé, os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os reconquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo um erro, lutando contra mim. Que o Senhor... Agora, Jefté, ele não está falando só dele. Agora Jefté está falando, olha, que o Senhor, o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Olha, sendo muito sincero, eu acho que o melhor que o rei inimigo poderia fazer é: tudo bem, você tem razão, beleza, e ir embora. E não lutar contra Jefté, não lutar contra Israel. Mas vamos ver o desenrolar. Entretanto, o rei de Arnon não deu atenção à mensagem de Jefté. Rapaz, você está indo contra Deus, faz isso não. O bicho vai pegar pro seu lado. Vamos ver o desenrolar. Então o Espírito do Senhor, o próprio Deus, se apossou de Jefté. Jefté, sem o Espírito de Deus, com o Espírito de Deus sobre ele, já estava firme na promessa de Deus. Imagina agora que ele foi apossado pelo Espírito do Senhor. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. Jefté fez esse voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estivesse saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória,
e sobre os amonitas será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. Olha, aqui nós vamos ver, né, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, o maior erro da vida de Jefté. Não podemos fazer promessas a Deus que não podemos cumprir. Olha, Deus não cobra que a gente faça promessa a Ele, não. Deus não cobra que nós venhamos a prometer algo. Não. Nada disso. Deus não cobra nada disso. Agora, a partir do momento que nós prometemos, a partir do momento que nós nos comprometemos com Deus, aquilo tem que ser feito. Não faça promessas precipitadas a Deus. Não faça isso. Jefté cometeu o maior erro da vida dele, e vocês vão ver o porquê no decorrer. Se Deus quiser. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Acabou. Olha, Jefté teve a vitória da parte de Deus, não foi pelo voto que ele fez, mas foi pela graça do Senhor. Ele conquistou 20 cidades, desde o Aroé até as vizinhanças de Minite. Chegou a Abel, que era Amim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, agora é hora de cumprir o voto. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saía ao seu encontro. Misericórdia. Logo a filha, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ou seja, Jefté só tinha uma filha. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: Ah, minha filha, eu estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Você vê, Jefté não pensou. Jefté não raciocinou. Jefté não conversou com Deus sobre esse voto que ele queria fazer. Não tome decisões precipitadas. É muito melhor nós demorarmos de tomar decisão e até perdermos, entre aspas, a oportunidade do que tomarmos decisões precipitadas. Por quê? Porque uma decisão tomada não pode voltar atrás. Mas ponderar essa decisão, sim. É o que Deus nos ensina. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu. Mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele. Deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passando os 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem. Ou seja, ela passou a ser alguém consagrada a Deus. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. E aí, mais uma vez, para honra e glória da nossa Jesus Cristo, eu repito isso. Tome muito cuidado com os votos que você fizer com Deus e com os votos que você fizer com outras pessoas. Pense muito, pondere muito, questione muito se vale a pena ou não, porque a partir do momento que a sua palavra é dada, já foi. Tome cuidado com o Senhor, tome cuidado com as coisas de Deus. Tome cuidado com a sua palavra. Josué capítulo 12. O conflito de Jefté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiam-se para Zafon e disseram a Jefté: Por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar sua casa e você junto. Você vê como um inimigo é, né? Esses homens não queriam o bem de Jefté, não queriam o bem de Israel. Esses homens só queriam mesmo era conquistar Israel, era destruir Israel. Jefté respondeu: Eu e meu povo estamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas. E embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Esse povo aqui eram vizinhos ali, eram povos que estavam juntos com Israel, eram vizinhos de Israel, que tinham certa aliança em tese. Embora eu tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles.
Ou seja, vocês, quando eu chamei, vocês, estavam nem aí. Agora você quer vir e destruir tudo? O que é isso? Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas. E o Senhor me deu a vitória sobre eles. Você vê, foi Deus que me deu a vitória. Não foi vocês. Na hora que eu chamei vocês, vocês vieram não, vocês me abandonaram. Mas Deus me deu a vitória. E por que vocês vieram para cá hoje para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas, porque esses tinham dito: vocês gileaditas são desertores de Efraim e de Manassés. E aí você vê que coisa terrível. Efraim aqui era uma das 12 tribos de Israel. Mas Efraim aqui também tinha muitos inimigos que moravam no meio deles. Por isso que está escrito que o fermento ele acaba levedando toda a massa. Só porque tinha alguns homens em Efraim que estavam suscitando contra Jefté. O povo também aconteceu isso. Então tome cuidado com quem você está. Tome cuidado quem te influencia. Tome cuidado quem está ali no seu ouvido falando algumas coisas. Porque isso aí muitas vezes pode ser contra a vontade do Senhor. Os gileaditas feriram os efraimitas porque estes tinham dito: vocês gileades são desertores de Efraim e de Manassés. E você vê, irmão contra irmão. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixe-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? E aí você vê, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar correta a palavra, prendiam-no e matavam-no num lugar de passagem do Jordão. 42 mil efraimitas foram mortos naquela ocasião. E aí você vê, pelo fato de Israel ter abandonado a aliança, olha quanta coisa terrível estava acontecendo. Porque Israel abandonou a aliança. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado na cidade de Gileade. Ibissã, Elon e Abidom. Depois de Jefté, Ibissã de Belém liderou Israel. Depois de Jefté, Ibissã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã. Vixe. E trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibissã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibissã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abdon, filho de Ilel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abdon liderou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Ilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Juízes capítulo 13. O nascimento de Sansão. Olha, aqui agora nós começamos a ver uma terrível escolha, como elas são tomadas e como aquilo vai refletir em toda uma vida. Deus está deixando claro uma coisa aqui para nós. Tomemos cuidado com as nossas escolhas. Tomemos cuidado com as nossas atitudes. Tomemos cuidado com aquilo que nós deliberadamente escolhemos. Porque isso vai afetar a nossa vida e a vida dos que estão ao nosso redor. Tomem cuidado, tenha responsabilidade. Juízes capítulo 13, versículo 1. O nascimento de Sansão. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Misericórdia. Aí você sabe, né? Quando você lê essa frase, quando você ouve essa frase, quando Deus fala isso, que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, pode ter certeza, dali para frente e só para trás. A realidade, infelizmente, é essa. E por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Olha, é tão simples, né? Depois que passa, a gente olhar para trás e ver, poxa, era só fazer diferente. Mas no tempo que eles estavam vivendo, eles preferiam seguir aquilo que a sua carne gosta. Aquilo que os seus pecados buscam.
aquilo que a sua alma anseia, que é o erro, que é o mal, que é a violência. Mas nesse tempo não teve ninguém para falar: ei, Israel, para, Israel, para. Vocês não sabem, Israel, que se vocês pecarem contra Deus, se vocês errarem, se vocês falharem, se vocês abandonarem a aliança de Deus, todo mal vai vir sobre nós? Não teve ninguém nesse tempo para fazer isso. E é uma coisa que eu digo pra gente, pra mim, pra você. Olha, vamos parar de pecar. Vamos parar de errar. Vamos parar de seguir o mau caminho. Por quê? Porque isso vai trazer condenação para nós. Agora vamos ser fiéis ao Senhor, vamos ser fiéis à lei do Senhor, vamos ser fiéis ao compromisso a Deus, vamos ser fiéis a quem Deus é, vamos ser fiéis a Deus. Porque isso sim é importante. E por isso o Senhor se entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. 40 anos. Foram escravos. Por quê? Porque esqueceram da aliança. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dá luz a um filho. Acabou. Olha, Deus ele não perde tempo. Deus ele já é objetivo. Você é estéril, você vai ter filho. Por quê? Porque eu tô falando. Acabou. Todavia, tenha cuidado. Não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. E aí você vê, Deus é um Deus que visita antes do ventre. Nesse momento que Deus visitou a mãe de Sansão, a mãe de Sansão ainda era estéril. A mãe de Sansão ainda era estéril. Ainda Sansão não estava nem no ventre dela. E Deus já visitou ela e já delimitou qual será a história dele. Que ele não vai poder passar navalha na cabeça, que ele não vai poder beber bebida fermentada. Será consagrado ao Senhor desde o seu nascimento. E será alguém responsável pela libertação dos filisteus. Ou seja, Deus está deixando claro, antes de você nascer, eu já tenho uma história sua. Antes de você nascer, eu já tracei um plano para você. Antes de você nascer, eu já tracei quem você é. Agora aí que tá. Não nos perdamos, não venhamos a perder a nossa identidade. Não deixe você perder a identidade que Deus escreveu a seu respeito. Porque o mundo tá aí para nos encher de identidade. Mas a única identidade verdadeira e que Deus quer é a identidade que Ele fez para mim e fez para você. Não perdamos essa identidade de Deus. Não perdamos a capacidade de viver aquilo que Deus estabeleceu. Por quê? Porque é uma escolha. Deus já nos estabelece o que é que vamos viver. Mas a gente pode viver ou não, por escolha nossa. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou, você engravidará e dará luz a um filho. Todavia, não beba vinho nem outra bebida fermentada. E não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor. Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. E aí você vê, olha que coisa linda. Manoá orou a Deus. O pai de Sansão, ele orou a Deus. Gente, o caminho de nós termos paz com Deus é nós orarmos a Deus. É nós recebermos a lei dele, ouvirmos a lei dele, lermos a lei dele e orarmos a Deus. Só isso. Por quê? Porque Deus nos instrui o que devemos fazer ou não. Deus ouviu a oração de Manoá. Que coisa linda! Nós estamos falando aqui de um Deus que ouve. Nós estamos falando aqui de um Deus que responde.
Deus ouvia a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? E aí você vê, não é uma pergunta se a promessa vai cumprir. Manoá não perguntou: isso vai acontecer ou não? Será que a palavra que você proferiu a respeito da minha esposa, a respeito de nós, que vamos ter um filho, isso vai se cumprir? Não, não, não. Quando as suas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? Olha, eu não sei você, mas uma coisa eu digo: toda a bênção que vem da parte de Deus, que alguém profere para você, não tenha dúvida, já tenha certeza. Porque não é a pessoa que está falando, mas é Deus que está usando alguém para poder a bênção chegar até você. Fique ligado, as bênçãos de Deus, inclusive, elas são para os presentes. E só abrindo um parêntese, se você não está na igreja, se você não está ali congregando na casa do Senhor, você deixa de receber um monte de bênção. Porque só pelo fato de você estar ali, você está sendo ricamente abençoado. Então, pelo amor de Deus, fique ligado. Fique ligado com Deus. Porque as bênçãos de Deus, elas são constantes. As bênçãos de Deus não são assim, em um dia da minha vida, em um dia... Não, não, não. As bênçãos de Deus são todos os dias. Cabe a gente ficar ligado. E Deus, eu sou feliz e grato por quem o Senhor é. Olha, quando as tuas palavras se cumprirem, como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Você vê, não é uma pergunta se vai acontecer, não é uma pergunta se o menino vai nascer, não é uma pergunta se o menino, como ele vai chegar. Não, 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 não. Quando ele vier? Como devemos fazer? Como devemos criar? O que ele vai fazer da vida? Ou seja, já é uma certeza. Por quê? Porque a palavra de Deus foi proferida. E sabe o que Deus diz a nosso respeito? Ele diz que por causa de Cristo nós temos paz com Ele. Ele diz que por causa de Cristo nós fazemos parte da família real. Deus diz que por causa de Cristo nós somos filhos do próprio Deus. E como filhos do próprio Deus, porque Deus disse que somos, essa é a nossa real identidade. Nossa real identidade é essa, filhos do próprio Deus. Nós precisamos servir a Ele. Não por medo, mas por gratidão de quem Ele é. Versículo 13. O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer tudo o que lhe ordenei. E aí você vê, de novo ele repete a mesma instrução, trazendo de novo a sabedoria, trazendo de novo a sabedoria do Senhor. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada. Mas, se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Se você preparar o holocausto, ofereça-o ao Senhor. Tá vendo? Eu não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Nós aqui estamos vendo literalmente o próprio Jesus. Sim, Jesus veio à humanidade. Jesus veio, entrar em contato com seus filhos. Jesus veio trabalhar. Jesus aqui estava trabalhando. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o teu nome? Para que te prostremos, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra. Qual é o seu nome? Qual o seu nome? Para que a gente possa, prestar homenagem a você. Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Aleluia, glória a Deus. Meu nome está além do entendimento. Acabou. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor
sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Olha que coisa terrível. Manoá ofereceu um sacrifício a Deus, fez um altar a Deus e a chama subiu. Quando a chama estava subindo, o anjo do Senhor subiu na chama. Isso não é natural, isso não é normal, isso não é cotidiano, isso não é corriqueiro. Mas Deus ali estava trabalhando. Deus ali está presente. Deus aqui está presente no nosso meio. Ou você acha que está entre eu e você, a gente está sozinho? Não, entre eu e você, o próprio Deus está no nosso meio, porque o Senhor diz assim, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aqui entre mim e entre você, tem o próprio Deus que está no nosso meio. Entre Manoá, sua esposa, ali no meio, estava o próprio Deus. Olha, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Agora Manoá entendeu, peraí, eu estou diante do Senhor, eu estou diante do anjo do Senhor. Sem dúvidas vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Por quê? Porque todos que vêm a Deus morrem. Nós vamos morrer sem dúvida, pois vimos a Deus. Mas tem uma questão. Mas a mulher respondeu, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceito o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. Por quê? Porque Deus tem uma promessa. Você só morre depois da promessa se cumprir. Você só vai morrer depois que Deus cumprir a promessa na sua vida. Não tem como você morrer antes da promessa se cumprir. É impossível! Porque foi Deus que escreveu a promessa. E o dono da promessa é poderoso. O dono da promessa tem toda a capacidade, tem todo o poder de te manter vivo. Enquanto a promessa de Deus não se cumprir na sua vida, você não morre. Aqui, o texto está sendo muito claro. O Senhor está nos dando essa sabedoria com muita fluidez. Enquanto a promessa de Deus não se cumprir, a gente não morre. Por quê? Porque o dono da promessa é poderoso. O dono da promessa é soberano. O dono da promessa tem toda a capacidade. Versículo 24. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Olha aqui. Aqui o tempo já passou, ela já engravidou, já teve um menino e botou o nome de Sansão. O dono da promessa garante a promessa. Acabou. Ah, meu Deus, eu tenho medo de morrer. Fique em paz, porque enquanto a promessa de Deus não se cumprir, você não morre. É impossível tirar em um segundo da sua vida enquanto a promessa não se cumprir. Porque foi Deus que estabeleceu a promessa, acabou. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Olha, o dono da promessa garante. O menino vai nascer, o menino vai crescer, o menino vai ser usado por Deus. E essa é a promessa e acabou. Enquanto a promessa não se cumprir, você não morre. Deus garante. Porque o dono da promessa é soberano e bom. E esse foi para honra e glória ao nosso Jesus Cristo, nosso dia 56. Deus abençoe grandemente você. Deus abençoe grandemente sua família, em nome de Jesus. Primeiramente, agradeço a Deus em nome de Jesus. Depois a você por ter chegado até aqui. Nosso dia 56, para honra e glória ao nosso Jesus Cristo. Se inscreve aqui para amanhã. Se inscreve e ativa o sininho para amanhã você receber a notificação do dia 57, se Deus quiser, em nome de Jesus. E curte aqui, porque assim, o reino dos céus é sobre mim, é sobre você, até chegar na gente. Mas a partir do momento que chega na gente, ele já não é mais sobre nós, mas ele é sobre o próximo. Então seja um instrumento de Deus. Curte aqui, para que você seja um instrumento de Deus para levar o reino de Deus para mais vidas, mais almas, mais famílias, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Deus abençoe grandemente você e sua família, em nome de Jesus. Até amanhã, dia 57. Em nome de Jesus. Amém.